A Toca das Raposas. Capítulo 4. Neil passou a manhã seguinte explorando o campus e memorizando seu mapa. Quando teve certeza de que sabia se virar, saiu dos arredores da faculdade para dar uma corrida mais longa. Foi, encontrando o caminho de volta pouco a pouco. Tinha uma hora se alongar e almoçar antes de encontrar os outros no estádio, e fez questão de chegar cedo o bastante para se trocar sozinho. Quando chegaram, Neil já os esperava na quadra. Observou enquanto Kevin empurrava Andrew para o gol do time da casa. Andrew ria de alguma coisa, mas Neil não conseguia ouvir o que Kevin estava dizendo. Aaron e Nick espalharam bolas na área da defesa e Nick rolou algumas para Neil. Neil as espalhou na meia quadra ao redor de si. Começaram a fazer os exercícios, alguns dos quais Neil praticara na noite anterior e outros que não conhecia. A dificuldade dos exercícios aumentava gradualmente e Neil fez uma careta quando Andrew defendeu todos os seus arremessos. Era um pouco reconfortante ver que nem Aaron nem Nick estavam marcando também, mas Kevin acertou quase um terço de seus arremessos. Não era o desempenho que se esperava de um ex-campeão nacional, mas ainda assim era bastante humilhante, já que Kevin crescerá jogando com a mão esquerda. Saber que enfrentava Andrew com a mão direita já era uma ousadia e tanto. Ver que conseguia pontuar era surreal. Após 1h30 de treinamento, Kevin os expulsou da quadra para que fizessem um breve intervalo e bebessem água, mas em vez de seguir Neil e os defensores até o vestiário, ficou para trás com Andrew para continuar praticando. Neil os observava por cima do ombro. Eu vi primeiro, brincou Nick. Pensei que você já tinha o Eric, retrucou Neil. Sim, mas Kevin está na lista, disse Nick. Quando Neil franziu a testa, Nick explicou. É uma lista de celebridades que podemos pegar. Kevin é o meu número 3. Neil fingiu entender e mudou de assunto. Como alguém ganha das raposas tendo Andrew no gol? Ele é bom, né? Mas Andrew ficou de fora a maior parte do ano passado. Nick deu de ombros. O treinador não precisava de um terceiro goleiro quando nos contratou, então Andrew ficou só esquentando o banco até novembro. Então o CRE ameaçou revogar nosso status de primeira divisão e demitir o treinador se a gente não começasse a ganhar com mais frequência. O treinador subornou Andrew com bebidas para que salvasse nossa pele. Subornou? Neil repetiu. Andrew é bom, explicou Nick de novo. Mas não se importa se ganhamos ou perdemos. Se quer que ele se importe, é preciso dar um incentivo. Ele não pode jogar dessa maneira e não se importar. Você parece o Kevin falando. Vai descobrir do jeito mais difícil, que nem ele. Kevin encheu muito o saco do Andrew nesta primavera, contou Nick enquanto eles iam em direção ao vestiário. Aaron foi na frente deles até o bebedouro e Nick se apoiou na parede para observar Neil. Andrew parou de jogar por um mês inteiro. Disse que ia quebrar todos os dedos se o treinador o obrigasse a jogar com Kevin de novo. Pensar em Andrew voluntariamente destruindo o próprio talento fez Neil sentir um aperto no coração. Mas ele está jogando agora. Nick tomou alguns goles rápidos de água no bebedouro assim que Aaron saiu do caminho e passou a mão na boca. Só porque o Kevin também está. Kevin voltou para a quadra com uma raquete na mão direita e Andrew veio logo atrás. Até então eles brigavam como cão e gato. Mas olha para eles agora. Estão praticamente trocando pulseiras de amizade e seria impossível separar os dois, mesmo se nossa vida dependesse disso. Mas por quê? Perguntou Neil. Andrew odeia a obsessão de Kevin por X. Quando esses dois fizerem sentido para você, me avise, disse Nick, movendo-se para que Neil pudesse beber. Faz semanas que desisti de tentar entender as coisas. Você pode até perguntar, mas nenhum dos dois vai responder. Mas posso te dar um conselho? Pare de olhar tanto para o Kevin. Você está me fazendo temer pela sua vida aqui. Como assim? Andrew é muito possessivo quando se trata dele. Ele me deu um soco na primeira vez que disse que gostaria de deixar Kevin tão bêbado que ele ia desistir de ser hétero. Nick apontou para o rosto dele, presumivelmente onde Andrew o havia acertado. Então, sim, vou mirar em alvos mais seguros até que o Andrew se canse dele. Isso quer dizer você, considerando que o Matt já tem alguém e eu não me odeio o suficiente para tentar alguma coisa com o Seth. Parabéns. Dá para você ser um pouco menos esquisito? Perguntou Aaron. Que é? Retrucou. Ele disse que não curte nada, então obviamente precisa de algum incentivo. Eu não preciso de incentivo algum, assegurou Neil. Estou bem sozinho. Sério, como você não está cansado da sua mão a essa altura? Já chega desse papo, concluiu Neil.
Esse e qualquer outra versão dele no futuro. Olha, Nick, não tenho problemas com a sua sexualidade, mas estou aqui para jogar. Tudo que quero é que cada um faça o melhor possível na quadra. A porta do estádio se abriu e Andrew enfim apareceu. Olhou para todos com olhos arregalados, parecendo surpreso por encontrá-los ali. Kevin quer saber por que vocês estão demorando. Se perderam? Nick está planejando estuprar o Neil, denunciou Aaron. O plano tem algumas falhas e ele precisa resolver isso primeiro, mas logo ele chega lá. Você é tão babaca, respondeu Nick enquanto se dirigia para a porta. Nossa, Nick, disse Andrew. Começou cedo. E pode me culpar? Nick olhou de volta para Neil quando disse aquilo. Só tirou os olhos de Andrew por um segundo, mas foi o suficiente para que o outro avançasse nele. Andrew agarrou a camisa de Nick com uma das mãos e o jogou com força contra a parede. Nick grunhiu com o impacto, mas não fez nenhum movimento para empurrá-lo conforme Andrew se encostava nele. Neil olhou de Nick para Aaron, que tinha uma expressão impassível, nada surpreso com a violência repentina. Voltou a olhar para Andrew e esperou para ver o que iria acontecer. Ei, Nick advertiu Andrew em um alemão sussurrado. Não toca nele. Entendeu? Você sabe que eu nunca o machucaria. Se ele disser que sim, eu disse que não. Meu Deus, como você é ganancioso, reclamou Nick. Você já tem o Kevin. Por que isso? Ele ficou em silêncio, mas Neil levou alguns instantes para perceber o motivo. Andrew pressionava uma faca pequena na camisa de Nick. De onde tinha tirado aquilo, Neil não saberia dizer, mas preferia não pensar que Andrew a levava para a quadra por baixo do uniforme. Tinha que haver regras e regulamentos contra aquilo. A última coisa que Neil queria era que Andrew esfaqueasse alguém no meio de um jogo. As raposas seriam banidas da liga na mesma hora. Relaxa, Nick, relaxa, falou Andrew como se acalmasse uma criança problemática. Pra que essa cara? Vai ficar tudo bem. Neil estava acostumado com a violência. Já tinha ouvido todas as ameaças existentes no planeta, mas nunca vindas de um homem que sorrisse tão abertamente quanto Andrew. Apatia, raiva, loucura, tédio, Neil conhecia e compreendia esses motivadores. Mas Andrew estava sorrindo como se não estivesse com a ponta de uma faca pronta para deslizar pelas costelas de Nick com facilidade, e não era uma piada. Sabia que ele falava sério. Se Nick sequer respirasse errado, Andrew cortaria seus pulmões em tiras, sem nem pensar duas vezes. Neil se perguntou se o medicamento de Andrew permitiria que vivenciasse o luto ou se também riria no funeral de Nick. Então se perguntou se um Andrew sóbrio agiria de outra maneira. Seria aquela ação fruto da psicopatia de Andrew ou do efeito de seus medicamentos? Estaria ele chapado demais para entender o que fazia, ou o remédio apenas acrescentava um sorriso à sua violência já arraizada? Neil olhou para Aaron esperando que interferisse. Ele estava tenso, mas quieto enquanto olhava para a faca de Andrew. Neil deu mais um segundo a ele, mas não podia esperar para sempre. Não sabia o que poderia provocar Andrew e não queria descobrir. Ei, disse Neil, olhando para Andrew. Já chega. Fica quieto, respondeu Nick em inglês, um pouco mais alto que uma lufada de ar. Fica quieto. Está tudo bem. Ei, repetiu Neil, ignorando-o, apesar de não saber o que dizer. Questionar a sanidade de Andrew ou aceitar a provocação acabaria com Nick indo para o hospital. Tampouco fingiria aceitar Nick dando em cima dele só para que Andrew se acalmasse. Neil precisava de uma distração, algo que fosse mais importante para Andrew do que Nick. E só havia uma coisa que achava que poderia funcionar. Ou melhor, uma pessoa. Vamos jogar ou não? Perguntou. Kevin está esperando. Andrew olhou para Neil como se não tivesse pensado nisso. Ah, verdade. Vamos logo ou ele nunca mais vai parar de falar disso. Andrew soltou Nick e se afastou. A faca desapareceu sob sua veste antes que ele chegasse à porta. Aaron apertou o ombro de Nick ao sair. Nick parecia abalado olhando para os gêmeos, mas quando percebeu que Neil observava, se recompôs com um sorriso que Neil não achou ser genuíno. Pensando melhor, você não faz meu tipo, afinal, concluiu quando a porta se fechou atrás de seus primos. Precisa beber mais água antes de ir para a quadra para a segunda parte? Ele não pode fazer isso, disse Neil, indicando a porta. Isso não foi nada, argumentou Nick. Neil agarrou o braço dele quando Nick passou e o puxou, fazendo-o parar. Não deixe ele se safar com essas coisas. Nick considerou por um momento, seu sorriso se transformando em algo pequeno e cansado. Ah, Neil, você vai dificultar tanto as coisas para você mesmo.
Olha só, continuou Nick, puxando Neil para fora e virando-o em direção à porta. Andrew é um pouco maluco. Os limites dele não são os mesmos que os seus, então você pode ficar muito ofendido quando ele passar dos limites, mas nunca vai conseguir fazer com que ele entenda o que fez de errado. E também nunca vai fazer com que ele se importe. Portanto, fique longe do caminho dele. Ele é assim porque você não faz nada a respeito, acusou Neil. Você está colocando todos nós em risco. Isso foi culpa minha. Nick abriu a porta e esperou que Neil passasse. Eu disse algo que não deveria ter dito e recebi o que merecia. Neil não estava convencido, mas não poderia exigir mais explicações para uma discussão que acontecerá em alemão, então seguiu na frente até a área técnica. Neil olhou primeiro para Andrew, que corria para a meia quadra, e depois para Kevin, parado no símbolo da pata de raposa bem no centro da quadra. Aaron esperava por Nick e Neil no portão, e os três entraram juntos na quadra. Kevin mal esperou que eles parassem ao seu lado antes de dividi-los com o movimento dos dedos. Aaron está comigo. Nick e Andrew ficam com o moleque. Equipes de 2 jogadores, treino com um gol vazio. Eu não sou moleque, afirmou Neil. Você é só um ano mais velho do que eu. 2, na verdade. Mas não ia contar a eles que tanto seu aniversário quanto sua verdadeira idade eram uma mentira. Kevin ignorou-o, mas Nick falou. Andrew não deveria ficar com você e Aaron? Para o Neil poder praticar arremessos nele. Kevin pareceu entediado com a sugestão. Se eu achasse que ele ia conseguir chegar até o gol, teria montado o time desse jeito. Valeu então, chefe, brincou Nick, sorrindo para Neil. Manda ver, moleque. Eles estavam em 5, mas se prepararam como se fossem equipes completas. Neil e Kevin espaçados na meia quadra, Nick na área da defesa e Aaron na área do ataque. De seu lugar no gol do time da casa, Andrew armou a jogada e rebateu a bola até o outro lado da quadra. No segundo em que Neil ouviu o estalo da raquete de Andrew, começou a se mover, percorrendo a quadra antes que Aaron pudesse bloqueá-lo. Kevin deveria ter feito o mesmo, movendo-se em direção a Nick, mas ficou parado na meia quadra. Aaron fez o mesmo, deixando o rebote passar por ele. Neil não parou para pensar a respeito, pegando a bola no ar. Ficou com ela por apenas 2 segundos até que Kevin surgisse sabe-se lá de onde. Kevin bateu a raquete dele com tanta força na de Neil que a bola saltou para um lado e a raquete de Neil voou para o outro. Neil xingou quando uma dor aguda se espalhou por seus braços. Continue contando, disse Kevin antes de ir atrás da bola. Neil pegou a raquete e foi correndo em perseguição a ele, mas Kevin já estava com a vantagem. Nick tentou marcá-lo, mas Kevin fez finta e marcou alguns segundos depois. Andrew, que deveria estar no gol, usava sua raquete enorme para se apoiar. Ele olhou por cima do ombro quando as linhas de fundo se iluminaram, ficando vermelhas, mas não esboçou nenhuma reação. Você podia ao menos se esforçar, acusou Kevin. Andrew pensou a respeito e então disse, podia, não podia? Quem sabe outro dia. Nick pegou a bola e a passou para Andrew, que a agarrou com sua luva de goleiro. Os 4 se prepararam para recomeçar, e Andrew deu mais um de seus saques cruéis. Desta vez, Kevin correu na direção de Nick, deixando Neil por conta de Aaron. Neil correu na direção da bola com Aaron em seu encalço. Quando estava perto da bola o suficiente para que pudesse fazer uma falta, Aaron se jogou nele com toda a força. Neil cambaleou, perdendo o equilíbrio e batendo com a raquete no chão para evitar tropeçar nos próprios pés. Aaron pegou a bola e a jogou por cima da cabeça para Kevin. Andrew observou Kevin fazer o gol. O que Andrew está fazendo? Perguntou Neil. Nada, respondeu Aaron como se fosse óbvio, e eles se prepararam para o próximo saque. Aos 20 minutos de treino, Kevin jogou Neil contra a parede e o prendeu ali, a mão com a luva segurando seu peito enquanto exigia. Você sequer está se esforçando? Neil empurrou, mas Kevin já estava saindo, pronto para pegar a bola e marcar mais um gol. A quadra parecia muito maior quando ele tinha apenas um companheiro de equipe com quem contar, e as regras que permitiam que dessem apenas 10 passos quando em posse da bola faziam com que dependessem ainda mais das paredes da quadra. Neil não estava acostumado a jogar desse jeito, e também não gostava. A falta de familiaridade com o estilo de jogo só facilitava o domínio completo da quadra para Aaron e Kevin. Cada rodada de treinamentos forçava Neil a se empenhar ainda mais e se tornar mais ágil, mas ele não estava em Newport. Sua experiência de infância e sua velocidade não eram suficientes para enfrentar atletas desse calibre. Neil sentiu-se frustrado, depois surpreso, então frustrado de novo,
à medida que o treino continuava. Conseguiu fazer alguns gols enquanto praticava, mas parecia uma bobagem quando não havia goleiro para tentar defender. Após 40 minutos, Kevin os interrompeu abruptamente e sacudiu a raquete para os defensores. Caiam fora. Vocês dois caiam fora agora. Graças a Deus, comemorou Nick, correndo para o portão. Kevin esperou até que Aaron fechasse a porta, então agarrou a grade frontal do capacete de Neil e o arrastou em direção ao gol de Andrew. Este, enfim, parecendo interessado no que estava acontecendo, se endireitou. Kevin soltou o capacete quando Neil estava em cima da pata de raposa que marcava a linha de cobrança de falta. Bola, exigiu ele, e Andrew a jogou. Kevin a empurrou contra o peito de Neil, que a segurou. Fique aqui e arremesse até que Andrew esteja cansado. Quem sabe assim você consegue marcar um gol. Opa! Zombou Andrew rindo. Isso não vai acabar bem. Kevin se virou e saiu, batendo o portão com força. Neil pegou o balde com as bolas que estava próximo ao canto do time da casa, onde o haviam deixado durante o treino. Colocou o balde na área da defesa e voltou para a linha de cobrança de falta para dar seu primeiro arremesso. Andrew não ergueu um único dedo para impedir Kevin de marcar, mas não tinha a mesma consideração por Neil. Mexeu sua enorme raquete e, em um movimento único, acertou a bola com tanta força que Neil a ouviu bater na parede da quadra atrás de si. Olhando por cima do ombro, Neil pegou mais uma bola do balde e tentou de novo. Neil perdeu a noção do tempo depois disso. Movimentos e minutos se confundiam e se misturavam à exaustão. Ele continuou tentando mesmo após os braços começarem a latejar de dor, porque não sabia como parar. Por fim, a dor desapareceu, dando lugar a uma forte sensação de dormência. Sabia que Andrew já deveria estar cansado, uma vez que sua raquete era pesada e ele batia em todas as bolas como se quisesse jogá-los para fora do estádio, mas ainda assim não diminuía o ritmo. Sabia que tinha ido longe demais quando perdeu o controle da raquete ao tentar arremessar. Andrew riu quando Neil caiu no chão e deslizou em direção ao gol. Jogou a bola na direção de Neil, que não tinha uma raquete para se defender. Por instinto, levantou os braços para defender o rosto, mas sentiu o golpe forte nos antebraços, ainda que estivesse usando o equipamento de proteção. Ele deu um passo para trás com o impacto, lançando um olhar irritado para Andrew. Anda, disse Andrew. Tic-tac. Não vou ficar aqui para sempre esperando você. Neil sabia que era uma péssima ideia, mas ainda assim pegou a raquete de volta. Seu braço doía só de fazer esse movimento e quando tentou erguê-la alto o suficiente para dar outra raquetada, sentiu um forte espasmo no braço direito e perdeu a pegada. A raquete caiu na quadra aos seus pés. Ah não, disse Andrew. Acho que Neil está com problemas. Neil se agachou e pegou a raquete. Parecia que seus músculos estavam se desfazendo, contorcendo-se em volta do cotovelo e do pulso. Ainda assim, segurou a raquete e a ergueu. Andrew também levantou a raquete à sua frente e apoiou os braços nela, esperando e observando Neil tentar em vão arremessar mais uma vez. A raquete só chegou à altura de seus ombros antes de cair de novo. A bola rolou inofensivamente para longe. Dá pra ser ou tá difícil? Perguntou Andrew. A derrota tinha um gosto amargo quando Neil se agachou ao lado da raquete. Pra mim chega. Andrew saiu do gol para ir até ele, mas parou, colocando um pé na raquete de Neil que tentou puxá-la, mas não tinha mais forças. Sua tentativa de afastar Andrew foi ainda pior, e a dor foi tanta que sua visão ficou turva. Sai de cima da minha raquete. Ou o quê? Desafiou Andrew, abrindo os braços em convite. Quero ver você tentar, ao menos. Não me provoque. Palavras tão duras para alguém tão pequeno provocou Andrew. Você não é muito inteligente. Típico de um atleta. Hipócrita, respondeu Neil. Andrew fez sinal de positivo com o polegar e passou por ele. Neil tentou se segurar antes de cair, mas a mão não aguentou o peso. Desabou de costas e não tentou se levantar. Estava cansado demais para se importar, então ficou deitado ali, ouvindo enquanto Andrew saía da quadra. O portão se fechou com um estrondo atrás dele. Neil virou a cabeça de lado e observou através das paredes. Eles indo embora. Quando teve certeza de que todos já tinham ido, limpou meticulosamente a quadra. Seus braços latejavam enquanto tirava o uniforme, e se vestir de novo foi uma provação. Merda, sussurrou. Tinha ido longe demais hoje em sua determinação de acompanhar os companheiros de equipe. Se não conseguisse se controlar e dar um passo de cada vez, não conseguiria jogar quando agosto chegasse.
Ele correu de volta para a casa de Mac, mantendo o passo mais lento do que o normal, e subiu as escadas até o 7º andar. A porta do apartamento estava destrancada e Mac esperava por ele no corredor segurando uma lata de grãos de café. Kevin ligou para avisar que você não vai treinar amanhã e que eu deveria entretê-lo com filmagens de jogos anteriores. Ele disse que você quase estourou seus braços tentando marcar um gol em Andrew. Eu disse que você não seria tão burro. Qual de nós dois está certo? Posso ter me empolgado, confessou Neil. Mac jogou o café para ele. Por instinto, Neil tentou pegá-lo, mas não conseguiu segurar. A lata caiu a seus pés e a tampa se soltou, espalhando grãos por toda parte. Mac avançou contra Neil, vociferando. Seu idiota! Se proteger de um homem mais velho e furioso era tão natural para Neil que não percebeu ter se retraído até Mac congelar. O rosto de Mac ficou quase perigosamente sem expressão e Neil baixou o olhar, tomando cuidado de não desviá-lo por completo. Precisava ficar atento caso ele se movesse de novo. Esperou que o treinador dissesse alguma coisa. Depois de um silêncio incômodo e interminável, percebeu que Mac não falaria antes dele. Cometi um erro hoje e admitiu Neil baixinho. Não vai acontecer de novo. Mac não respondeu. Ele também não se aproximou. Por fim, apontou para o chão à sua frente. Vem aqui. Não, disse ele quando Neil começou a recolher a bagunça a seus pés. Pode deixar. Neil passou por cima dos grãos do café e parou em frente ao Mac, ao alcance de seu braço, sem se aproximar demais. Aperfeiçoara esse truque quando era criança. Em um piscar de olhos, podia olhar para os braços de qualquer um e julgar a distância segura a se manter. Se a pessoa precisasse se mover para acertá-lo, ele teria tempo suficiente para se esquivar. De todo modo, o golpe não viria com força total. Olhe para mim, disse Mac. Agora mesmo. Neil arrastou o olhar do peito de Mac para seu rosto. A expressão dele ainda era vazia demais para que Neil se sentisse seguro, mas sabia que não deveria desviar o olhar de novo. Quero que entenda uma coisa, disse Mac. Sou um velho barulhento e rabugento. Gosto de gritar e jogar coisas. Mas não dou socos, a menos que algum valentão seja burro o suficiente para tentar bater em mim primeiro. Nunca durante toda a minha vida bati em alguém sem ser provocado antes, e com certeza não vou começar com você. Está me ouvindo? Apesar de não acreditar nele, Neil respondeu. Sim, treinador. Estou falando sério, assegurou Mac. Não se atreva a ter mais medo de mim do que de Andrew. Neil poderia ter dito que era a idade de Mac que o tornava um problema, mas não achava que era o que ele gostaria de ouvir. Não havia solução para esse problema. Sim, treinador. Mac fez um gesto por cima do ombro e deu um passo para o lado. Eu já comi, mas ainda não guardei as sobras. Deixa que eu limpo essa bagunça. Vá se cuidar. Neil comeu ao som do aspirador. Mac estava no escritório quando terminou a refeição, e Neil se retirou cedo para o sofá. Queria pegar a mochila para vasculhar sua pasta, mas não quis se intrometer no espaço de Mac, então ficou encarando o teto até por fim adormecer. Neil precisou de 2 semanas para decidir que jamais atingiria os padrões que Kevin desejava. Chegou até a ponto de ver o olhar frio de desaprovação de Kevin toda vez que piscava. Metade do tempo Neil não sabia o que estava fazendo de errado e na outra metade não conseguia mudar. Era o que corria mais rápido, mas todos eram melhores e mais fortes do que ele. Kevin sabia que ele era inexperiente, mas ainda assim não o perdoava por seus erros. Neil não queria pena, mas queria compreensão. Quando resolveu ceder e pedir conselhos para Nick sobre como lidar com Kevin, Nick se limitou a sorrir e dizer: Eu te avisei. Isso não ajudou nada para a paciência já desgastada de Neil. Por sorte, entre sentir raiva de si mesmo e odiar a versão condescendente de treinamento de Kevin, ele não tinha tempo ou energia para sentir medo. Após 2 semanas jogando com o grupo disfuncional, Kevin ainda não dava sinais de reconhecer o esforço de Neil. Só se importava com o quanto Neil carecia em quadra, e pelo que Neil conseguia perceber, carecia cada vez mais a cada dia que passava. 2 semanas da rejeição desdenhosa de Kevin e dos comentários rudes acabaram com sua determinação de pegar leve. Não se importava de estourar os braços outra vez se isso significasse que Kevin pararia de pegar no pé dele como se fosse um aluno incompetente de pré-escola. Cada movimento que fazia era pensando no ex, da corrida matinal até as horas que passava na academia,
dos treinos durante a tarde a corrida mais longa que fazia à noite. Após o jantar, ele corria ao redor do campus e subia e descia os degraus do estádio. Não importava o que fizesse, era lento demais e sentia tantas dores de noite que mal conseguia colocar o pijama. Quando sua terceira semana chegou, passava a noite sem dormir, analisando os erros que cometera durante o dia. Uma noite, irritado, jogou a coberta para o lado e saiu do apartamento. Estava escuro como breu, devia ser por volta das 2 da manhã, e fazia um frio que o faria se arrepender de não ter trocado as calças do pijama. Fez um aquecimento rápido enquanto seguia na direção da Palmetto State. Havia poucos postes de iluminação no bairro de Wymack, mas quando Neil chegou a Perimeter Road, a rua sinuosa que circundava a Palmetto State, o caminho estava mais iluminado. Neil sabia de cor o percurso até o estádio, mesmo no escuro. Como sempre, havia alguns carros estacionados, e Neil achou ter visto um segurança andando no estacionamento ao lado. Digitou o código para a entrada das Raposas e abriu a porta, esticando a mão para o interruptor de luz. Então congelou. As luzes já estavam acesas. Só percebeu tarde demais que passará pelo carro dos primos. Estava tão acostumado a vê-lo ali quando se encontravam para os treinos que não tinha estranhado. Ele franziu a testa, imaginando se o Wymack o ouvirá sair e chamar os outros para que verificassem como estava, então fechou a porta e correu para o vestiário. Procurou em todos os cômodos, mas não havia sinal de que alguém estivesse lá. Se alongou no saguão antes de empurrar a porta dos fundos. Ouviu o som de uma bola batendo na parede, mas com os assentos do estádio se erguendo de ambos os lados da entrada das Raposas, não conseguia ver os outros na quadra. Estava quase chegando à área técnica quando enfim avistou Kevin. Permanecia sozinho na área da defesa com um balde de bolas, que jogava sistematicamente contra a parede, uma por uma. Neil olhou em silêncio, perguntando-se que exercício bizarro era aquele. Só depois de 12 arremessos de Kevin que Neil percebeu que ele tentava rebater todas as bolas no mesmo lugar. Buscava aprimorar sua mira com a mão direita. Ao ver Kevin treinando no meio da noite, feroz e sem descanso, Neil quase sentiu vontade de perdoá-lo. Kevin era mais exigente consigo mesmo do que com qualquer outro ao seu redor. Estabelecia padrões impossivelmente altos e usava toda a sua energia para tentar alcançá-los, e não entendia por que os outros não faziam o mesmo. Neil estava observando Kevin, mas não demorou muito para que alguém também o observava. Não precisou se virar para saber quem era. A intensidade do olhar do outro garoto fez com que seus nervos ficassem à flor da pele. Não olhou para ver onde Andrew estava, mas ergueu a voz o suficiente para que o escutasse. Você não vai jogar com ele? Não, respondeu Andrew, em algum lugar à esquerda de Neil. Neil esperou, mas Andrew não deu mais detalhes. Acho que seria melhor para ele se você jogasse. E Neil se virou lentamente, percorrendo o olhar ao longo do banco vazio das Raposas e até os assentos atrás dele. Andrew estava sentado no primeiro lance de escadas, cerca de 10 degraus acima. Inclinava-se para a frente, os braços cruzados sobre os joelhos, encarando Neil. A expressão vazia em seu rosto foi uma surpresa. Neil não o via sóbrio fazia semanas e já tinha se acostumado com a mania induzida pelos remédios. Neil quase o acusou de violar a liberdade condicional de novo antes de se lembrar que horas eram. Era provável que não tivesse se medicado para poder dormir. Mais interessante do que o comportamento calmo de Andrew era a camiseta larga e a calça de moletom que usava. Vestira mangas compridas para buscar Neil no aeroporto, e desde então só o tinha visto de uniforme. Agora, sem a enorme armadura e as luvas, Neil enfim podia ver os acessórios que eram a marca registrada de Andrew. Faixas pretas que cobriam seus braços dos pulsos aos cotovelos. Pelo que Neil ouvirá, era uma brincadeira irônica para ajudar a distinguir um gêmeo do outro. Por que ele estava usando aquilo no meio da noite, Neil não sabia. Mas não precisava perguntar. Andrew sabia para o que ele estava olhando. Enfiou 2 dedos embaixo da faixa e tirou uma lâmina longa e fina. O metal brilhou sob as luzes do teto quando Andrew o empurrou de volta para baixo do pano escuro, alguns segundos depois. Essa é sua leve tentativa de suicídio, ou tem mesmo um forro aí embaixo para guardar isso? Perguntou Neil. Sim. Não foi essa que você usou para tentar machucar o Nick. Quantas facas você carrega? O suficiente, respondeu Andrew. O que acontece se um árbitro te pegar com uma arma na quadra? Rebateu Neil. Eu acho que isso é um pouco mais sério do que um cartão vermelho.
você provavelmente seria preso, e eles podem até suspender a nossa equipe inteira até acharem que podem confiar na gente de novo. E aí? O meu luto não teria fim, disse Andrew. Por que você odeia tanto esse jogo? Andrew suspirou como se Neil estivesse sendo burro de propósito. Não me importo o suficiente com X para odiar. É um pouco menos chato do que viver, então por enquanto posso aguentar. Não consigo entender. Isso não é problema meu. Não é divertido? Perguntou Neil. Alguém me perguntou a mesma coisa há 2 anos. Devo responder o mesmo que falei para ele? Eu disse que não. Algo tão inútil quanto este jogo não tem como ser divertido. Inútil, repetiu Neil. Mas você é talentoso, de verdade. Bajular não tem graça e não te leva a lugar algum. Estou apenas afirmando os fatos. Você se subestima. Poderia ir longe se fizesse um esforço. O sorriso de Andrew era pequeno e frio. Você que vai longe. Kevin diz que você vai ser um campeão. Daqui a 4 anos vai se tornar profissional. Em 5 estará na seleção. Prometeu isso pro treinador. Prometeu isso pro conselho universitário. Discutiu com todo mundo até que concordassem em assinar com você. Ele, o quê? Neil fitou, o sangue latejando em seus ouvidos enquanto tentava entender as palavras de Andrew. Não podia ser verdade. Kevin não teria dito tais coisas a seu respeito. Até onde Neil sabia, Kevin mal suportava estar na mesma quadra que ele. Porque Andrew dizia coisas que obviamente eram mentira. Estaria tentando irritar Neil? Então Kevin finalmente conseguiu a aprovação para que te contratassem e você se entregou de corpo e alma. Continuou Andrew. Curioso que um cara com tanto potencial que se diverte. Tanto que poderia ir longe e não queira nada disso. Por que seria? Se Andrew estava sendo honesto, então Kevin definitivamente mentira para todos eles, e Neil só podia pensar em um motivo pelo qual teria feito isso. Talvez, no fim das contas, Kevin se lembrasse dele e tenha dito tudo o que achou necessário para recrutar Neil. Mas se isso fosse verdade, o quanto Kevin sabia? Quanto tinha entendido ou se lembrava do que acontecerá 8 anos antes? Será que sabia o nome de Neil? Será que sabia o que aquele nome significava? É mentira, acusou Neil enfim, porque precisava que isso fosse verdade. Kevin me odeia. Ou é você quem odeia ele? Rebateu Andrew. Não consigo decidir. A conta não está fechando. Eu não sou um problema de matemática. Mas mesmo assim eu vou te resolver. Neil se virou sem dizer mais nada. Kevin estava recolhendo as bolas após terminar o treino. Quando se dirigiu para a porta, Andrew se moveu atrás de Neil. Neil ouviu o farfalhar do tecido, enquanto Andrew se levantava, e os sapatos que batiam baixinho na escada conforme ele descia para a área técnica. Você é um enigma, disse Andrew. Obrigado. Não, quem agradece sou eu, devolveu Andrew passando por Neil sem olhar para trás. Preciso de um brinquedo novo para brincar. Não sou um brinquedo. É o que veremos. Kevin tirou o capacete assim que o portão da quadra se fechou atrás dele. Olhou além de Andrew para Neil. Neil encarou procurando pela verdade em seu rosto, em busca de algum motivo por trás do que Andrew afirmara. Kevin não teria como ter ouvido a conversa deles da quadra, mas Neil ainda esperava que ele o chamasse pelo nome verdadeiro. Em vez disso, Kevin disse: "Por que você está aqui? Queria treinar mais." Como se isso fosse ajudar. Era grosseiro, mas exatamente o que Neil precisava ouvir. Andrew tinha mentido para ele. Neil podia respirar mais aliviado enquanto observava Kevin colocar o balde de bolas a seus pés. Kevin apoiou a raquete e o capacete no banco reservado ao time da casa para tirar as luvas e os equipamentos de proteção. Andrew os pegou enquanto Kevin os tirava, enfiando as luvas debaixo do braço e enlaçando os dedos nas tiras dos protetores. Ele agarrou o capacete de Kevin pela grade da frente e observou Kevin pegar a raquete de novo. "Andrew?" perguntou Kevin. "Já estou pronto", respondeu Andrew e foi para o vestiário. Neil não os viu sair. Ele se sentou no banco e olhou para a quadra, ouvindo a porta fechar atrás deles. Estendeu a mão e pegou uma bola do balde, virando-a várias vezes. "Seleção", sussurrou Neil, se sacudindo violentamente. Apertou a bola até os dedos doerem, refazendo em sua mente cada um de seus passos. Ele fora para o Arizona, depois atravessar a Nevada rumo à Califórnia. Se lembrou das praias de areia escura de Lost Coast, Califórnia, onde a mãe por fim desistiu de lutar. Ele nem tinha percebido a gravidade dos ferimentos dela depois do encontro com o pai dele em Seattle. Ela sangrou durante quase todo o percurso por Oregon,
mas ele não achou que fosse algo sério. Não sabia que havia hemorragia interna, um dos rins e o fígado estourados, os intestinos tão machucados que não havia como se recuperarem. Não sabia dizer quando ela descobrira, se já sabia que algo estava completamente errado em Portland, mas tinha medo demais para parar, ou se ela não tinha percebido que a morte estava chegando até cruzarem a fronteira da Califórnia, onde perdeu a consciência. Deveria ter ido para o hospital, mas recusou-se a seguir o caminho traiçoeiro da Lost Coast. Pararam a 2 metros da maré e fez com que Neil repetisse todas as promessas que já havia arrancado dele: não olhar para trás, não diminuir a velocidade e não confiar em ninguém. Ser qualquer um menos ele mesmo, e nunca ser a mesma pessoa por muito tempo. Quando Neil entendeu que aquilo era uma despedida, já era tarde demais. Ela morreu arfando por mais uma lufada de ar, ofegando com algo que poderiam ser palavras ou o nome dele ou medo. Neil ainda podia sentir as unhas dela cravando em seus braços enquanto lutava para continuar ali, e a lembrança o deixou todo trêmulo. O abdômen dela parecia pedra quando ele a tocou, inchado e duro. Tentou puxá-la de seu assento apenas uma vez, mas o som do sangue seco rasgando o vinil como velcro acabou com ele. Em vez disso, decidiu queimar o carro, despejando nos assentos cada galão da gasolina de emergência que compraram pelo caminho, para queimá-la até os ossos. Ele não chorou quando as chamas ficaram mais fortes, e não estremeceu ao puxar os ossos frios dela para fora. Encheu a mochila da mãe com tudo o que restava dela, carregou-a por 3 quilômetros pela praia e a enterrou o mais fundo que pôde. Quando voltou para a estrada, estava entorpecido pelo choque, que durou mais um dia até que ele caísse de joelhos na beira da estrada e vomitasse. De algum jeito, conseguiu chegar até São Francisco, mas só ficou um dia antes de partir para Newport. Vivia um passo, 1 quilômetro e um dia de cada vez, porque qualquer outra coisa seria demais para lidar em seu luto. Neil olhou para a quadra à sua frente e engoliu em seco 2 vezes, suprimindo a náusea que subia pela garganta. Era por isso que o contrato de WiMac, as grandes ambições de Kevin e as palavras de Andrew no fim das contas, não significavam nada. Não importava o que lhe ofereciam ou prometiam. Neil não era como eles. Ele não era nada nem ninguém, e sempre seria assim. A quadra não era para pessoas como ele. Aprenderia o que desse e aproveitaria enquanto pudesse, mas aquele era um sonho do qual uma hora teria que acordar. Querer algo mais do que isso apenas tornaria mais difícil ir embora. Ele jogou a bola de volta no balde e subiu para o vestiário. Depois de se certificar de que Kevin e Andrew tinham realmente ido embora, vestiu o uniforme e foi para a quadra treinar. Ele treinou até se cansar, colocando cada pensamento que tinha nos movimentos que realizava para não pensar nas raposas ou na seleção ou em seu passado. Quando, por fim, terminou e arrumou tudo, já havia amanhecido. Estava cansado demais para voltar para a casa de WiMac e sabia que, quando chegasse, o treinador estaria assistindo ao noticiário da manhã, então tomou banho, se vestiu e pegou no sono em um dos sofás das raposas. Acordou por volta do meio-dia e voltou para o apartamento. Usou suas chaves para abrir a porta do prédio, mas o apartamento de WiMac estava mais uma vez destrancado. Neil pensou em comentar com o treinador sobre a sua falta de segurança, mas se esqueceu no mesmo instante. Mesmo com a porta aberta apenas alguns centímetros, podia ouvir vozes furiosas discutindo. Ele colocou uma orelha na abertura e prendeu a respiração, esforçando-se para entender as vozes. Droga, Kevin, eu disse para sentar. Não vou. Revidou Kevin. Se o WiMac já não tivesse dito seu nome, Neil nem teria reconhecido sua voz. Parecia distorcida pelo medo e o mais puro pânico. Como você pôde permitir que ele fizesse isso? Eu não tenho voz nesse assunto, e você sabe disso. Ei! Houve um baque forte quando os corpos bateram na parede e Neil aproveitou para entrar devagar. Fechou a porta o mais silenciosamente que pôde, mas sua descrição não era necessária. Parecia que o WiMac e Kevin estavam derrubando tudo que o WiMac possuía, e Neil estremeceu com o som agudo de vidro se partindo. Olha para mim, ordenou o WiMac. Olha para mim, droga, e respira. Eu avisei pro Andrew que ele viria atrás de mim. Eu disse a ele. Não importa. Você assinou um contrato comigo. Ele poderia pagar pela minha bolsa de estudos em um piscar de olhos. Você sabe que ele pagaria. Ele pagaria para você e me levaria para casa e eu não posso voltar para lá. Não posso, não vou. Eu tenho que ir embora. Tenho que ir embora.
Deveria ir agora, antes que ele venha me buscar. Talvez ele me perdoe se eu voltar. Se eu fizer ele me caçar mais do que já tenho feito, ele vai me matar, com certeza. Cala a boca, rebateu o iMac. Você não vai a lugar algum. Eu não posso dizer não a Rico. Então não diga nada, aconselhou o iMac. Fique de boca fechada e deixe Andrew e eu falarmos. Sim, Andrew. Não me diga que você se esqueceu daquele psicopata. Tem um número de Betsy na descagem rápida. Quer que eu ligue para o escritório dela para você falar com ele? Quer dizer a ele que está pensando em voltar? A frase foi seguida de silêncio. Neil esperou, prendendo a respiração, até que o iMac falou novamente. Sua voz estava mais baixa, porém a preocupação tornava-a mais áspera do que reconfortante. Não vou deixar você voltar para lá, prometeu o iMac. Nada me obriga. Seu contrato diz que você pertence a mim. Ele pode nos enviar todo o dinheiro que quiser, mas você tem que assinar antes que isso signifique alguma coisa, e você não vai, tá? Deixa que Andrew e eu cuidemos do filho da puta do Rico. Se preocupe em fazer com que seu jogo e seu time estejam na melhor forma. Você me prometeu que poderia nos fazer passar da 4ª partida este ano. Aquilo foi antes, disse Kevin, infeliz. Isto é agora. O CRE está nos dando até junho, antes de divulgarem a notícia. Eles viram quantos problemas de segurança tivemos com a sua transferência, então estão esperando até que todos estejam aqui para que eu possa ficar de olho neles. Eu te contei porque você precisa saber, mas quero que esconda isso do Andrew até lá. Me diga que consegue se encontrar com o Andrew hoje sem surtar por completo. Andrew vai descobrir. Ele não é burro. Então você tem que mentir melhor, disse o iMac com voz dura. O CRE está procurando um motivo para tirar Andrew da equipe, e você sabe que eles não iriam devolvê-lo. E aí você vai fazer o quê? Eles ficaram quietos por tanto tempo que Neil pensou que a conversa poderia ter chegado ao fim. Então Kevin disse, me dá seu celular. Se acha que vou deixar você usar meu telefone para ligar para ele, você... Jean, interrompeu Kevin. Tenho que ligar para ele. Tenho que ouvir isso da boca de Jean. Ao que tudo indicava, esse acordo era aceitável, porque o iMac não discutiu mais. Neil olhou por cima do ombro, imaginando se deveria aproveitar o momento para ir embora. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas devia ser horrível se fizera Kevin descer de seu pedestal de condescendência. Estava pensando se conseguiria sair sem fazer barulho quando Kevin falou. O tom sombrio de sua voz fez Neil parar, assim como o francês falado por Kevin. Me diga que não é verdade, disse Kevin. Me diga que não é. Neil não conseguiu ouvir a resposta, mas a batida forte do telefone se fechando de novo indicava que Kevin não receberá a resposta que queria. O sofá rangeu sob o peso do corpo de alguém e Neil imaginou afundando na almofada em desespero. Espere aqui, disse o iMac, e alguns segundos depois saiu. Ele se sobressaltou ao ver Neil no final do corredor, mas não disse nada. Neil observou enquanto ele desaparecia na cozinha. Reconheceu o som do armário de bebidas de iMac, o clique da fechadura e o tilintar suave das portas de vidro. O iMac voltou com um copo de vodka e o deixou com Kevin. Beba, disse ele, fora de vista. Eu já volto. O iMac voltou para o corredor. Neil apontou por cima do ombro para a porta em uma pergunta. O iMac o seguiu para fora do apartamento e fechou a porta. Neil olhou para o corredor em busca de possíveis bisbilhoteiros, mas as demais portas estavam fechadas. Eu não ia contar para ninguém até junho, comentou. O iMac. Quanto você ouviu? Kevin está tendo um colapso nervoso, resumiu Neil. Não. Sei por quê. Edgar Allan fez um pedido de transferência ao CRE e foi aprovado esta manhã. Eles fazem parte do Distrito Sudeste a partir de 1º de junho. Demorou um minuto para que as palavras de iMac fizessem sentido. Quando por fim entendeu, Neil sentiu o estômago revirar. Já tinha sido difícil enfrentar Kevin no Arizona. Como Neil poderia arriscar a se encontrar com Rico também? Só porque Kevin não se lembrava de Neil, não significava que aconteceria o mesmo com Rico. Neil não queria descobrir, da maneira mais difícil, se Rico tinha a melhor memória entre os dois. Isso é impossível, afirmou Neil. Na verdade não. Eles são a única equipe X da NCAA na Virgínia Ocidental, então foi só uma questão de votar e conseguir algumas assinaturas. Isso é impossível, repetiu Neil. Não podemos jogar contra os Corvos. Que comitê sensato coloca o melhor e o pior time para jogarem um contra o outro?
Um que sabe que tem muito a ganhar com isso, respondeu o iMac. A transferência de Kevin gerou muito burburinho, mas também despertou um interesse renovado por X. O CRE quer ir adiante e criar a conclusão natural, o reencontro de Kevin e Rico em quadra, mas desta vez como rivais pela primeira vez na vida. Não importa quem vai ganhar, eles sabem que podem obter muita publicidade e muito investimento com isso. Não posso jogar contra Rico, disse Neil. Eu não estou preparado. Rico não é problema seu, respondeu o iMac. Deixa isso com o Matt. Você precisa se concentrar em passar pelos defensores e goleiro. Você não pode protestar? Perguntou Neil. Eles estão armando para jogarmos uma partida que todo mundo sabe que não podemos vencer. Eu poderia, mas não adiantaria nada, prosseguiu o iMac. O CRE não volta atrás, principalmente quando isso significa rejeitar um Moriyama. Tem uma coisa que você precisa saber sobre os Moriyama, mas eu queria esperar para ter essa conversa. Queria que você se acomodasse um pouco mais por aqui, ou ao menos esperava que conhecesse melhor a equipe antes de soltar essa bomba. Agora que o CRE está forçando a minha mão, não tenho muitas opções. O que vou contar é um segredo não tão secreto. Ou seja, nós sabemos disso, gesticulou com um dedo em círculo, provavelmente se referindo às raposas, mas ninguém fora da nossa equipe sabe. Precisa continuar assim, não importa o que aconteça, entendeu? Pessoas podem se machucar se isso vazar. Pessoas podem morrer. Neil apontou para as portas dos apartamentos. E eles? Sou o único neste andar, comentou o iMac. Eles construíram este complexo na mesma época em que começamos a construção da Toca das Raposas. Achamos que o nosso time seria importante e as pessoas gostariam de morar na área para ficar perto do estádio para os jogos. Então nosso desempenho não foi bom e os apartamentos não foram alugados. Os andares de baixo têm bastante gente e os do meio são alugados durante a temporada de futebol, mas os 2 últimos andares ficam sempre vazios. E não, você não pode invadir nenhum dos apartamentos, então nem se atreva a pensar nisso. Neil deixou essa acusação passar sem comentários. Você está enrolando, treinador. O iMac cruzou os braços e olhou para Neil. Você sabe por que Kevin veio para Palmetto State? Ele quebrou a mão, explicou Neil. Não podia jogar, então se transferiu para cá como auxiliar técnico. Imaginei que estivesse vindo atrás de Andrew. Eu o trouxe aqui, explicou o iMac. Ele apareceu no meu quarto de hotel no banquete de inverno com a mão sangrando e machucada. Não queria que ninguém avisasse os corvos e se recusava a ser levado para o hospital. Então Abby o enfaixou o melhor que pôde e eu o enfiei no ônibus para voltar para Carolina do Sul com a gente. Isso não faz sentido, argumentou Neil. Como ele foi da estação de esqui para o seu hotel? Ele não estava nas montanhas, respondeu o iMac. Mas ele quebrou a mão em um acidente de esqui, rebateu Neil. Porra nenhuma, protestou o iMac. Não foi um acidente. Neil olhou fixamente para ele, e o iMac deu um breve aceno com a cabeça antes de explicar. O CRE teve uma reunião de fim de ano alguns dias antes do banquete de inverno do Distrito Sudeste. Os conselheiros da NCAA criaram um maior burburinho sobre Rico e Kevin. Disseram que tinham algumas preocupações acerca da temporada. Achavam que Rico atrapalhava Kevin, que Kevin estava se contendo durante o jogo para não ofuscar Rico na quadra. Eles queriam saber se era obra do treinador Moriyama. Em resposta, Moriyama colocou Rico e Kevin um contra o outro. Rico venceu, prosseguiu o iMac, mas não tenho tanta certeza de que ele ganhou jogando limpo. Se tivesse, talvez as coisas fossem diferentes. Assim que o treinador Moriyama os dispensou naquela noite, Rico quebrou a mão de Kevin. Foi como levar um soco no estômago. O quê? O iMac passou o polegar pelo dorso da mão, traçando o caminho do ferimento de Kevin. Kevin não fala de seu tempo em Evermore, mas eu podia perceber que não foi a primeira vez que Rico ou Moriyama colocaram a mão nele. Foi apenas a primeira vez que Kevin foi esperto o suficiente para fazer as malas e se mandar. Que bela família, né? Eu não acredito em família. Nem eu. Ele falava sério. Neil tinha, enfim, entendido aquele olhar que o iMac lançou para ele em Newport, aquele entendimento perfeito que abaixou a guarda de Neil. Analisou o rosto do treinador, procurando a história por trás daquela exaustão. O que quer que tenha quebrado o iMac aconteceu há tanto tempo que já não lhe causava mais amargura, mas ele com certeza ainda estava ferrado, levando em conta o tempo que dedicava à Toca das Raposas. Por que ninguém mais sabe o que Rico fez? Perguntou Neil.
Porque rico é um Moriyama, disse o iMac cansado. É aqui que começa a confusão. Ele pensou por um minuto, então ergueu os dedos indicadores. A família Moriyama está dividida ao meio, a família principal e a família secundária. A principal são os filhos primogênitos e a secundária, todos os outros. O treinador Moriyama Tetsuji comanda a família secundária e seu irmão mais velho, Kengo, controla a principal. Kengo tem 2 filhos, Ichiro e Riko. Como Ichiro nasceu primeiro, ele ficou com Kengo na família principal. Riko nasceu depois, então Tetsuji se tornou seu tutor legal e Riko passou a ser parte da família secundária. Está entendendo? Acho que sim. As famílias estão separadas, prosseguiu o iMac. Kengo e a família principal estão em Nova York, e ele é o CEO de uma empresa de comércio exterior. Um dia, Ichiro herdará o negócio. Tetsuji e Riko recebem uma comissão dos lucros, mas são considerados sem importância e não têm voz nas negociações. Foi por isso que Tetsuji teve a liberdade de estudar no Japão e desenvolver o X. Desde que não prejudique a reputação da família, é livre para fazer o que quiser, e o que ele quer é criar o time mais temido e poderoso do país. Isso é de conhecimento público. Neil olhou para a porta atrás de iMac, pensando no surto de Kevin. E a verdade? O verdadeiro negócio da família Moriyama é assassinato. Neil lançou um rápido olhar para ele. O iMac levantou a mão para evitar qualquer pergunta, sua expressão sombria. Os Moriyama fazem parte da Yakuza, mas imigraram. Você sabe o que é a Yakuza? É a máfia japonesa. O pai de Kengo trouxe o grupo para a América algumas décadas atrás e abriu uma loja no norte. Não sei nem quero saber no que se envolveram. Eu também não faço ideia do quanto Kevin está a par, uma vez que sua ligação é com Riko e a família secundária. Mas Kevin sabe que a família principal usa os Jogos dos Corvos como disfarce para grandes reuniões. Tantas pessoas entram e saem de Edgar Allan que é uma maneira conveniente de trazer seus contatos distantes. Eles têm salas VIP nos andares superiores onde fazem negócios. Eles são uma gangue, disse Neil lentamente. O iMac assentiu, observando com cuidado e esperando para ver como Neil reagiria. Neil mal prestou atenção. Estava pensando na última vez que viu Kevin e Riko juntos. Ele se lembrava de ter treinado e discutido os movimentos dos pés com eles. O treino parou de repente quando foram chamados para ir lá em cima. Se Neil fechasse os olhos naquele instante, conseguiria se lembrar de cada detalhe da sala para onde foram, desde as janelas coloridas do chão ao teto, até a pesada mesa de conferência que ocupava grande parte do recinto. O chão era acarpetado, mas alguém colocará uma lona sobre ele para que o sangue pudesse escorrer. Neil enfim sabia onde esteve e o porquê. Ele nunca entendeu como passaram de treinos de X para assassinatos ou porque Kevin e Riko também estavam lá. Mas se os Moriyama eram uma gangue, fazia sentido. O pai de Neil trabalhava em Baltimore e controlava os portos do leste com mão de ferro. A fronteira ocidental de seu território terminava na Virgínia Ocidental. Assim, ele era vizinho de Tetsuji Moriyama, e isso teria chamado a atenção de Kengo para ele. O pai de Neil e o pai de Riko eram parceiros de negócios, e por isso Neil podia praticar no estádio de Edgar Allan. O iMac interpretou seu longo silêncio como medo. Estou contando isso porque todo mundo aqui já conhece a história de Kevin, mas não se preocupe com a Yakuza. Como eu disse, Kengo e Ichiro ficam quase sempre em Nova York e não dão a mínima para o que Tetsuji e Riko fazem. Isso só é relevante para explicar por que Tetsuji e Riko são violentos e podres. Eles têm muito poder por trás do nome e uma visão bastante distorcida de seu lugar no mundo. E por acaso temos algo que os pertence. Kevin, concluiu Neil. Esperava que tivessem desistido dele e admitiu o iMac. Todo mundo disse que Kevin nunca mais jogaria. Edgar Allan teve que liberar Kevin do seu contrato universitário por causa da gravidade dos ferimentos e Tetsuji não discutiu quando contratei Kevin como auxiliar técnico. Achei que estavam prontos para deixá-lo ir. Mas Tetsuji não aceitou ser tutor de Kevin porque estava sendo bondoso. Ele o criou para ser uma estrela. Investiu muito tempo e dinheiro no desenvolvimento de Kevin na quadra. Tetsuji vê Kevin como uma propriedade bastante valiosa. Acredita que qualquer lucro que ele obtenha é, na verdade, dos Moriyama. Mas Kevin é deficiente. Ele ainda tem nome, assegurou o iMac. A cabeça de Neil estava girando enquanto ele tentava compreender tudo. Ele quer que Kevin seja transferido de volta?
Se quisesse isso já teria dito, respondeu o iMac. Kevin não voltaria, argumentou Neil, incrédulo. Não depois do que Rico fez. O iMac lançou um olhar de pena para ele. Tetsuji nunca adotou Kevin legalmente. Sabe por quê? Os Moriyama não acreditam em pessoas de fora da família ou semelhantes a eles. Tetsuji acolheu Kevin e cuidou de seu treinamento, mas ele também deu Kevin para Rico, literalmente. Kevin não é um humano para eles. É um projeto. Ele é um animal de estimação, e é o nome de Rico que está na sua coleira. O fato de ele ter fugido é um milagre. Se Tetsuji ligasse amanhã e dissesse para ele voltar para casa, Kevin iria. Ele sabe o que Tetsuji faria caso se recusasse. Teria medo demais para dizer não. Neil achou que ia passar mal. Não queria mais informações, já tinha ouvido demais. Queria correr até que tudo começasse a fazer sentido em sua cabeça, ou pelo menos até que o frio na espinha se acalmasse. Então por que se dar ao trabalho de mudar de distrito? Os Moriyama estão prontos para lucrar com seu investimento, explicou o iMac. Ninguém espera de verdade que Kevin volte a jogar, mas ele assinou com a gente. Ele é de uma arrogância admirável e este ano, ainda é visto como uma estrela. Se não conseguir se manter no ritmo e ter um bom desempenho, os fãs e críticos vão se esquecer dele. Tetsuji acha que ele vai se esgotar, então tem que aproveitar o momento agora. Nossas equipes vão fazer uma fortuna nesta temporada. As pessoas vão ficar em cima da gente a cada passo do caminho e apostar em nossos jogos. Vão ter comerciais na televisão e produtos personalizados e todo tipo de golpe publicitário. Tetsuji está colocando Rico e Kevin um contra o outro sabendo como isso vai acabar. Ele vai colocar tudo na mesa e deixar que seus corvos nos destruam na quadra. Garantir uma bela vitória, estabelecer Rico como um jogador superior para sempre e rebaixar Kevin para a posição de um dia já foi grande ponto. Neil engoliu em seco. E se o treinador Moriyama dissesse a ele para parar de jogar? O iMac ficou quieto por um minuto interminável, então disse: Kevin só teve forças para sair porque Rico destruiu sua mão. Foi a gota de água da injustiça. Por causa disso, eu gostaria de pensar que Kevin desafiaria Tetsuji, mas o mais provável é que a gente nunca mais visse uma raquete na mão dele. Mas no dia em que Kevin parar de jogar para sempre, ele morre. Ele não tem mais nada além disso. Não foi criado para ter mais nada. Você entende? Não podemos perder para os Corvos este ano. Kevin não vai sobreviver. Não temos como ganhar deles, retrucou Neil. Somos o pior time do país. Então está na hora de pararmos de ser os piores, constatou o iMac. É hora de voar. Você não pode estar falando sério, respondeu Neil. Se você não acreditasse que seria possível, por que veio pra cá? Não teria assinado o contrato se já tivesse desistido de si mesmo. O iMac deu meia volta. Preciso ter certeza de que Kevin não está cortando os pulsos lá dentro. É melhor que ele não veja você agora. Posso ligar para a Abby vir buscar você se quiser sair com os outros, mas preciso que mantenha isso em segredo, sem contar para nenhum companheiro de equipe, até junho. Preciso de tempo para descobrir como vamos lidar com esta temporada. Não vou falar nada, assegurou Neil, dando alguns passos para trás. E não se preocupe comigo. Vou dar uma corrida ou algo do tipo. Kevin deve sair daqui às 4, disse o iMac. É quando Andrew termina com Betsy, então Nick vai passar aqui e depois vão pro escritório dela. Neil assentiu e saiu, descendo as escadas de volta ao térreo. Achava que seria péssimo se Kevin se lembrasse do menino com o pai assassino, mas isso era pior. Era Kevin talvez se lembrando daquele menino quando também pertencia a uma família igualmente péssima. Neil não se lembrava dos Moriyama, mas eles com certeza se lembrariam dele se tivessem feito negócios com seu pai. O açougueiro de Baltimore não era um homem fácil de se esquecer, nem sua esposa que roubou $5 milhões na noite em que fugiu com o único filho do casal. O açougueiro virou as pessoas do avesso durante anos à procura dos dois. Todos os seus contatos teriam ouvido falar daquilo. Em algum lugar, o CRE estava trabalhando para finalizar um cronograma que colocaria os Moriyama no futuro próximo de Neil, que iria embora antes que ocorresse o jogo. Não tinha escolha. Jogaria até a partida contra os Corvos e depois fugiria. Se tivesse sorte, a partida seria no final da temporada de outono e assim, o ataque das raposas não ficaria tão prejudicado se ele fosse embora. Era burrice e suicídio ficar tanto tempo. Neil sabia que deveria ir agora,
Antes de conhecer seus companheiros de equipe, ou de o CRE divulgar seu nome, ou de ele pisar em uma quadra com Kevin Day ao seu lado. Parecia um risco aceitável antes, já que nenhum dos capangas do pai gostava de esportes. A chance de um deles vê-lo na TV durante uma partida era pífia, desde que Kevin não o descobrisse e o entregasse. Agora que ele sabia quem eram os Moriyama e que estariam de olho nele, não fazia sentido ficar. Neil crescerá se perguntando por que Kevin e Rico estavam naquela sala 8 anos atrás e como superaram aquilo. Ele se perguntava por que a sorte e as circunstâncias deles eram tão diferentes para que pudessem se tornar estrelas internacionais enquanto a vida de Neil saiu do controle de maneira tão acelerada. Ele os odiou e venerou durante toda a vida, com ciúmes de seus sucessos e desesperado para que eles se destacassem. Agora parecia que estivera errado o tempo todo. Kevin também não havia escapado. Não importava o que fizessem ou quem se tornavam, talvez nunca escapassem. Neil empurrou a porta da escada com tanta força que ela bateu contra a parede e ele começou a correr antes mesmo de atravessar o saguão. Atingiu a velocidade máxima antes de chegar à rua, indo tão rápido que quase caiu, mas ainda assim não conseguiu fugir de seus pensamentos. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.